Voltamos. Haja lavanda. Mas eu acho que agora vai dar certo. Oi, de novo. Oi, de Bom novo. dia. Agora eu acho que vai dar certo. Você tá me ouvindo bem? Eu até mudei de lugar pra ficar mais perto do moving, pra Aham. gente não cair de novo. Mas muitas pessoas estão trazendo, pelo menos aqui em Uberlândia, né, essa dificuldade em relação, acho que não só a uma específica, né, como você trouxe, né, da questão da Algar, mas de outras também. Talvez, né, as queimadas, eu acho que tudo isso acaba afetando muito. É possível? Só um minutinho. Bom, você tá me ouvindo bem, né? Eu estou sim. Não, então podemos voltar. Pode Podemos. continuar. Pois é, e eu continuo falando e eu não sei se continua mostrando para eles, né? E aí, enfim, eu posso repetir de novo, porque eu estava trazendo para ela, né? Que Vamos, assim, se você puder repetir rapidinho, qualquer coisa depois também a gente manda para ela aqui, a gente publica alguma coisa. Porque, por exemplo, a minha intenção era manter a live gravada para as pessoas poderem continuar uhum, vendo depois, quem não pudesse participar. Só que com sim, essas quedas vai ficar impossível, né? uhum, O que a gente pode fazer é depois, talvez, ou repetir com outros assuntos, né? Porque eu acho que estão surgindo tantas outras coisas que vale a pena. Mas, se você puder responder ela, eu ainda tenho mais duas perguntinhas para fazer e aí a gente segue. O que você acha? pode ser. Por mim, eu respondo rapidinho e aí depois você pode fazer suas últimas duas perguntas e a gente fecha, certinho? Tá certo. Obrigado, Maciel, por, por dar um feedback para a gente que vai dar tudo certo. Que bom. Bom, então, eu falava sobre a importância da gente reconhecer, né, o sofrimento, né, e a partir disso, né, identificar o que é que está motivando esse sofrimento e entender que na vida a gente entrar em contato com o que está sendo vivido é muito importante, né? E a partir disso, né, desse reconhecimento, a gente identificar até que ponto isso está influenciando no nosso dia a dia, na retomada de algumas atividades que antes, né, estavam presentes. Né, porque é importante a gente perceber que, diante de um contexto, né, por exemplo, do que a gente viveu, que exigiu uma adaptação, diante de perdas, enfim, tudo isso vai ter um efeito que nós precisamos reconhecer, esperado, né? E que, né, claro, quando a gente percebe que acaba saindo aquele limiar esperado, é preciso que a gente reconheça, né, a necessidade de um suporte, seja através dos vínculos que a gente sempre fala, seja através, né, de um suporte especializado, quando necessário, mas entender que o sofrimento ele faz parte, ele é inerente à nossa condição humana e conseguir, né, a partir disso, dar espaço para senti-lo e observar quais são os nossos recursos, né, para conseguir enfrentar. Se percebeu que está muito difícil, está muito realmente impactando, né, coisas rotineiras, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer, isso está causando um prejuízo a um nível que está se estendendo até mesmo para a esfera física, né? E trazendo assim uma perspectiva de não, né, conseguir mais, né, praticar esse autocuidado no sentido de ser autolesivo, né, de trazer esse tipo de impacto. Acho que aí convém a gente identificar esse sofrimento e recorrer a uma rede de saúde, a rede social também, de amigos, né, família.
Essa era uma das minhas perguntas, é quando procurar ajuda, assim, que ponto que é o ponto que eu falo assim, nossa, eu acho que passou. E se eu consigo sozinha perceber que eu preciso dessa ajuda? E quando eu posso talvez perceber em outra pessoa que essa outra pessoa precisa dessa ajuda? Uhum. Olha, isso traz muito para os sinais de alerta, né? Quando a gente fala desse sofrimento, né? Quando esse sofrimento está causando esse prejuízo, justamente a ponto de te impedir de fazer coisas assim que fazem parte desse processo que a gente falou do autocuidado, né? Coisas básicas, né? Então, a gente observa uma gravidade maior, por exemplo, quando uma pessoa ela deixa de comer, ela deixa de dormir, mas desde os primeiros sinais e conjuntos de sinais que a gente observa, sempre sem olhar de uma maneira isolada, mas para todo o contexto, para a subjetividade de cada um, é que a gente vai identificar a importância até, às vezes, de uma avaliação, né? Se aquilo precisa de um cuidado especializado, mas sempre lembrar que, independentemente do cuidado especializado, a gente cultivar hábitos que vão trazer para a gente fatores protetivos ligados à nossa saúde mental é muito importante, né? Então, rede Quais social são? fortalecida, a gente conseguir olhar, né, para esse ser humano biopsicossocial. E aí, a partir disso, identificar que existem hábitos de vida como, por exemplo, é, exercícios físicos, uma alimentação saudável, tudo isso acaba trazendo para a gente também de uma perspectiva, né, desse bem-estar global, né? Até mesmo quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, né? E a ansiedade e transtornos, né, ansiosos foram observados como tendo um aumento significativo na pandemia. E a gente fala de estimulantes como, por exemplo, a cafeína, ou o uso de álcool, outras drogas, enfim. Tudo isso pode ter um impacto significativo, né? E vai ser necessário que a gente observe globalmente, né, todas essas formas, né, de viver e de lidar, né, com essa condição do que está sendo vivido e buscar formas mais adaptativas, né? Formas que vão trazer para a gente realmente essa noção de autocuidado global, né? E não só ou voltado para a esfera física ou voltado para a esfera mental. Mas percebeu, tem algo que está causando um prejuízo a ponto de te impedir, né? Efetivamente, de fazer coisas antes rotineiras, choros, por exemplo, quando não tem motivo, a pessoa chora, chora, chora sem parar. Não consegue ver perspectiva no futuro, né? A gente costuma falar de desespero, desesperança, né? Depressão, né? Vários Ds que vão trazer para a gente de uma perspectiva de alguém que precisa de um cuidado, mas sempre se atentando que ao primeiro sinal de que algo não vai bem, é importante a gente olhar, a gente reconhecer as necessidades advindas disso, para que a partir disso a gente recorra à ajuda para que isso não se cronifique. Porque se a gente fica assim, ah, não, mas o sofrimento ele tem que ser ao nível assim, 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 e a gente deixa explodir, né? Não é preciso, né? A gente não precisa deixar a bomba estourar. É importante a gente reconhecer para a partir disso a gente conseguir ter esse espaço de cuidado, né? A Thaís escreveu chorar no meio da reunião de trabalho. Depende do nível de estresse que essa reunião te deu, porque às vezes ela te dá Uhum, tanto ódio que é normal chorar na reunião de trabalho, né? Às vezes não uhum. é muito lá sempre, Não, mas é super importante, né, a gente entender de uma maneira contextualizada, né, o sofrimento, olhar para tudo que está sendo vivido, né, para tudo que está sendo observado, como a gente disse, nunca olhar para um sinal e sintoma de uma maneira isolada,
Porque aí isso é muito perigoso, igual a gente falou da tristeza e do sofrimento. Existem limiares, né? E a tristeza, ela é inerente à nossa condição humana. E é um dos sintomas, por exemplo, da depressão, que é um dos transtornos mais correlacionados, por exemplo, à incidência de suicídio. Mas, né, existem outros sinais, né? A gente costuma falar dessa tonalidade cinza, né? Não consigo mais ver prazer do que eu via antes, né? E acaba prejudicando a minha funcionalidade, né? No sentido de funcionar mesmo, né? De sair da cama, de tomar um banho. E algumas pessoas, elas conseguem, mas elas podem se demonstrar mais irritadiças, né, podem trazer para a gente também de mudanças de comportamento, né, outras mudanças, padrão de sono, alimentação, tudo isso vai atentar para a gente, né, mudanças muito bruscas, mudanças, elas vão trazer para a gente de um sinalzinho que vai acender e que vai ser importante a gente, né, a partir disso, direcionar, né, acolher, no caso de perceber em alguém, né, cuidar, ouvir e em casos de perceber risco iminente, né, em alguns casos específicos, remover meios de autoagressão, né, e a partir disso também direcionar para a rede de saúde, atenção psicossocial, é, ou né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico em alguns casos, né? Acho que você colocou um ponto muito importante, que assim, tem muito a ver com autoconhecimento. Então, você saber o que você faz que te faz bem, né? Uhum. No momento em que você não consegue fazer nem mais isso, talvez seja esse o ponto que você fala assim, tem alguma coisa a mais aqui que eu não estou sabendo o que que é. Não é só uma tristeza. E uma palavra que você colocou que me chamou muita atenção, desesperança. Uhum. Talvez tenha surgido em vários momentos na pandemia, né? Da gente parar de ver perspectiva de futuro, de ter positividade, né, em alguns momentos. Tudo bem que eu também acho que ela é superestimada, né, principalmente nessa coisa das redes sociais e tudo mais, mas parece que todo mundo ficou em algum momento meio em suspenso, sem saber muito o que, que ia acontecer, como que ia se desenrolar. E que dizer que isso também, em algum momento, é normal. Só que quando isso começa a ficar muito profundo, eu entendi que foi isso que você falou. Começa a ficar muito profundo e isso começa a te impedir de ter um dia a dia na medida da sua normalidade, é onde a gente tem que ligar o sinalzinho de alerta e falar assim: olha, talvez eu não esteja dando conta. E não dar conta não é um problema, porque todo mundo precisa de ajuda para quase tudo. A gente não vive Uhum. sozinho, a gente não faz tudo sozinho, e é importante a gente saber que a gente pode contar com as pessoas. Foi o que você falou, às vezes uma rede de apoio mais próxima, família, amigos, às vezes até de se abrir para pedir ajuda profissional, porque às vezes você realmente está atolado num monte de coisas que você não consegue desembaraçar. É por Uhum. aí? Totalmente, é isso mesmo, é esse prejuízo a ponto de você conseguir observar que coisas que antes, né, eram presentes, né, faziam parte, né, de quem você era, agora não conseguem mais se desenrolar com aquela facilidade, ou se acontecem, né, elas acontecem de uma maneira que você percebe uma energia é, muito grande sendo disposta naquilo, que causa ainda mais esgotamento, né? A gente falou de esgotamento e de burnout, né, na última Antes de cair? transmissão, antes de cair. E aí, traz de outra questão que é importante a gente ficar atento, que é quando tem um cansaço, uma fadiga, né, muito grande, muito desproporcional, é bom a gente ficar atento também. Também são alguns desses sinais, inclusive de depressão, né, associado, claro, não é nada que a gente está falando é isolado, mas, nossa, percebeu alguns desses pontos, percebeu um cansaço absurdo, né? Até vi
e trouxe em uma palestra que eu dei essa semana, falando também sobre prevenção ao suicídio, sobre como a gente observa, né, e que bom que a gente tem pessoas que fazem reflexões acerca disso, né, e compartilham com a gente também nas redes sociais para chamar atenção, que muitas pessoas estão, assim, depois do feriado, muitos memes surgiram, tipo, nossa, já comecei cansado, preciso da sexta-feira logo. A gente está fazendo memes do nosso cansaço, né? E talvez não seja por aí, né? Talvez a gente precise identificar o que está causando esse cansaço e a partir disso a gente se cuidar e ter um espaço para a gente conseguir respirar, né? E aí esse respirar, esse se cuidar, esse ter um hobby, ter alguma coisa que a gente gosta, vai dizer também de ter um espaço para viver no aqui e no agora, né? Que é algo muito importante para que a gente consiga lidar, principalmente com momentos de crise como esse, né? No aqui, no agora, eu posso focar na minha respiração, eu posso focar na sensação, né? De vivenciar um ritual de cuidado que para mim pode fazer muito sentido, né? Seja através de um cheiro, de um aroma, de uma sensação, né? Seja ouvindo algo que seja relevante para mim, fazendo uma meditação, ouvindo uma música, né? Tudo aquilo que faça sentido, né? E que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, mesmo na rotina corrida, que seja num banho, né? Que a gente pode ter e a gente pode parar, trancar, né? Em casos, né? Às vezes que mesmo em casa é muito difícil, agora com home office eu acho que isso acaba, né, ainda se juntando a outros serviços, né? Então, que importante a gente ter aquele espaço nosso, né, e de cuidado, de fazer algo que seja, né, um espaço de calmaria no meio desse turbilhão, né, vivido por todos Falou nós. tudo. De você, por alguns instantes que sejam, curtir a sua própria companhia no momento presente, sem Uhum, ficar com a cabeça pensando no que vai ser do depois, do depois e do depois, né? Então, tentar fazer assim, eu sempre penso num exercício de meditação, que às vezes meditação a gente fala, é ficar sentado e não pensar em nada. É muito só pessoas avançadíssimas em meditação que vão conseguir ter esse tipo de prática, né? Você tem que começar do começo, que é simplesmente focando no presente. Às vezes é respirando, às vezes é tomando banho, prestando atenção no que você está fazendo. uhum, Passando o hidratante, pensando no que você está fazendo, no que sua pele está sentindo. E curtindo viver isso com você, né? Quando talvez isso comece a ficar impossível, talvez seja a hora da gente lembrar que talvez eu esteja numa situação que eu preciso de ajuda e que eu não estou conseguindo. Que é esse uhum, passo, né? A gente tem, acho que como resposta padrão para todo tipo de sofrimento, eu tô cansada. uhum, Porque a vida está muito corrida mesmo. Porque a gente se coloca um monte de cronograma e no home office ainda tem a casa misturada com esse monte de cronograma. Mas tem um limite para tudo isso, né? E esse limite uhum. dá para a gente condição de acordar no dia seguinte e continuar fazendo, né? E aí entra na minha pergunta, porque acho que com essa, assim, e ela relaciona todas elas, né? A gente ter falado da percepção da felicidade através das redes sociais, a gente ter falado desse culto à felicidade plena, que não é bem assim, né? Da gente ter falado dessa correria, desse tempo, desse cansaço. Acho que volta na pergunta que eu acho que mais tem a ver com a jornada de autoconhecimento, que é o porquê. Por que eu continuo fazendo aquilo? A gente faz esse tipo de reflexão. Quando esse tipo de reflexão tem alguma resposta anterior, e ela não precisa ser simples, e eu ter certeza dela, mas quando ela não tem, talvez seja um sinal de perigo. Ou não, não é por aí. O que que é? Eu acabei perdendo o começo da pergunta. É porque eu também voltei nas três últimas transmissões que a gente começou, que caiu, e aí.
Mas é mais sobre isso mesmo, sobre o porquê. Se você consegue intimamente, ainda consegue refletir sobre esse porquê, por mais que ele ainda seja complexo, tenha algumas nuances, pode ser que você precise de ajuda para entender esses porquês. Mas quando você não consegue responder, é um sinal de alerta? Sim, né? É muito importante que a gente reconheça que em alguns momentos esse espaço, né, de autocuidado, de autoconhecimento, ele vai depender também de uma energia que a gente vai ter para cuidar, né? Uma energia e vários sentimentos que nós vamos entrar em contato, né? Eu costumo falar da metáfora de quando a gente está cuidando de uma ferida e a gente precisa, né, abrir, limpar, passar um medicamento e todos os dias, né, fazer isso até que, né, se cicatrize, até que o processo, né, ele traga para a gente essa perspectiva de, nossa, temos aqui uma marca, mas conseguimos evitar que isso se tornasse uma infecção generalizada e pudesse, né, ceifar, né, todos os sonhos, toda a vida que existe, né, nesse ser humano que está sendo cuidado. E aí, quando a gente fala de autocuidado, eu gosto muito disso, e a gente olha para o porquê, e quando a gente percebe, né, que às vezes algumas pessoas não conseguem identificar a razão, né, disso, isso chama atenção, por quê? Porque a gente precisa direcionar para que haja um cuidado, né? Seja ele esse acompanhamento que a gente falou, seja ele também um tratamento medicamentoso, quando necessário, associado a tudo isso que a gente veio falando, mas para que seja possível mostrar que, por mais que, quando uma pessoa está passando por uma situação de sofrimento muito grande, lidando com um transtorno, seja ele depressivo, enfim, aquilo pareça algo que não vai ter fim, que é possível a gente entender que com suporte, né, assim, olhando para todo esse contexto, biopsicossocial, espiritual, enfim, é importante reconhecer que existe sim, né, existe sim outros caminhos, né? Eu costumo falar que quando a gente está vivendo um processo, né, de um transtorno depressivo, por exemplo, quando a gente está falando de desesperança e a pessoa não consegue ver motivo pelo qual ela vai fazer isso e se cuidar, e eu acho que é por isso que é importante o sinal ele tocar quando eu não vejo por quê, porque eu não estou olhando para frente, né? Ontem mesmo eu vi uma propaganda que falava assim, quando a gente pensa no futuro, quando a gente está comendo brócolis, a gente está pensando no futuro. Quando a gente está fazendo exercício, a gente está pensando no futuro, né? E assim, claro que, né, a gente não vai resumir a comer brócolis, mas que, assim, se a gente pensa no autocuidado, em todas essas vertentes, né, de uma maneira bastante integral, né? Nós estamos falando também de pensar em perspectiva. E quando eu paro de ter perspectiva, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso necessariamente de vínculo. Principalmente, eu digo que resiliência é algo muito importante, né? Nossa capacidade de enfrentar adversidades é muito importante, mas ela não se faz sozinha. Por mais que seja um processo, né, o processo do autoconhecimento seja individual, mas que a gente consiga reconhecer o papel dos vínculos nisso, porque às vezes eu preciso de alguém para me ajudar a buscar, a ter esse suporte, porque às vezes eu não estou conseguindo levantar da cama e ir buscar sozinho. Né? Então, que se tiver alguém que esteja ouvindo a gente, reconheceu talvez, né, que alguém do próprio convívio ou algum conhecido está passando por isso, né, percebeu que antes uma pessoa gostava muito de fazer alguma coisa, ou era de determinada forma, teve uma mudança muito brusca de comportamento, de hábito, de forma, né, de lidar e enxergar a vida, traz esses pensamentos negativos, de pensamentos, ideações, enfim. Que seja possível reconhecer e ofertar esse espaço de ajuda e sem tanto julgamento, né? Porque eu posso entender que em alguns momentos, quando você percebe isso, uma pessoa que você tem um vínculo muito significativo, você pode talvez
ter alguma reação, assim como a gente falou, né, que não seja tão agradável, né? E talvez isso acabe se direcionando para essa pessoa que precisa de ajuda. Mas não é disso que essa pessoa precisa. Ela precisa de um acolhimento e de um direcionamento para que ela consiga reconhecer outros pontos que não sejam só aquele, né, que ela está conseguindo enxergar. Porque, assim como a gente disse, né, dessa visão de mundo mais apática, né, a pessoa ela realmente em alguns momentos não consegue trazer, né, desse movimento de buscar e de, a partir disso, né, construir. É muito difícil a gente falar, né, de autocuidado e a gente responsabilizar num sentido, né, assim, nossa, a pessoa, ela tá assim porque ela quer. Não, né, a gente, com suporte, com vínculo, a partir daí a gente vai conseguir situar, a gente vai conseguir direcionar para os lugares e espaços de cuidados possíveis a partir disso. E aí a pessoa vai conseguir, a partir disso, só a partir disso, né, e reconhecendo novamente o que ela gosta, o que não faz mais sentido, o que é tóxico, o que acaba desvitalizando, né? E isso está muito, né, na gente reconhecer desde os pequenos hábitos até mesmo das relações que podem, às vezes, desvitalizar essa pessoa, né? Tudo precisa ser olhado no contexto. Então, que seja possível, né? Não, eu acho que é bem isso. E eu acho que você falou uma palavra que eu acho que é extremamente importante. Porque às vezes a gente propaga essa palavra, autocuidado, e as pessoas não têm muita clareza de que ser responsável pelo cuidado de si mesmo. Porque é uma coisa Uhum, que é importante a gente dizer que normalmente é a gente mesmo que é responsável por proporcionar para a gente mesmo felicidade, acolhimento, porque a gente não pode ficar esperando tudo isso das pessoas. Claro que as uhum, pessoas acabam fazendo parte desses movimentos na nossa vida, mas normalmente é a gente que tem que ser protagonista nesse ponto fundamental da nossa vida, né? Então, ser responsável pela sua própria felicidade, pela sua saúde, pelos seus pensamentos. Só que às vezes eu não consigo, né? Que é o que você está colocando. Às vezes eu simplesmente me perdi em mim mesma. Ou às vezes uhum, eu não consigo me enxergar por um monte de outros fatores, né? E aí eu não consigo nem me acolher, nem me cuidar, nem pedir ajuda. uhum, Porque outra coisa que eu acho que é para esse momento que a gente está vivendo, muito difícil. A maioria das pessoas acha que tem que dar conta sozinha. Porque, sei lá, teve um monte de referência na vida de pessoas que deram conta sozinha, ou porque vê na internet que outras pessoas dão conta sozinha. E não é isso, cada um tem sua própria realidade, cada um tem as suas especificidades de ambiente, internas, e a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Acho que a gente pedir ajuda o quanto antes é fundamental, não tem que esperar entrar num estado de tristeza profunda ou para pedir. Mas às vezes a gente não consegue pedir. E aí uhum, é o que você falou da gente entender esses sinais e tentar ter empatia com essas pessoas que não conseguem pedir ajuda ou para orientar, porque eu como leiga e outras pessoas que estão assistindo a gente também que não sabem direcionar isso, a única coisa que a gente pode fazer é escutar. Porque às uhum, vezes a gente acaba se adoecendo também, não? Porque às vezes a gente, por não ser profissional, se envolve em querer ajudar demais só que é isso que é importante. Se você tem essa clareza em você de quando você precisa ajuda e você está oferecendo ajuda para a pessoa, esteja ciente também que dos próprios você limites, né? exatamente. É muito isso, né? A gente reconhecer os próprios limites, identificar, né? E a partir disso saber direcionar, né? Porque com toda certeza, assim como a gente disse, né, que é global, acaba afetando a vida num todo, né, da pessoa que é afetada por esse sofrimento, as relações elas acabam, né, sendo
também afetadas por isso. Então, se a gente cuida, né, se todo mundo que está presente nesse contexto, né, busca, né, reconhecer os próprios limites, reconhecer esse espaço, né, de cuidado, de conhecimento de si mesmo, né, é possível, né, que haja uma harmonia maior, porque quando eu não estou bem comigo, muito dificilmente eu vou conseguir, né, também expressar e me relacionar de uma maneira que afetivamente vai ser congruente, né? Às vezes eu quero falar uma coisa, né? O que a gente estava falando, né? Às vezes, diante de uma situação, seja de medo, de tristeza, de raiva, às vezes a gente tem determinados padrões, né? De como a gente lida com isso. E às vezes não são padrões muito adaptativos e a gente precisa reconhecer, né, quais são esses padrões para a partir disso a gente construir, né, formas de lidar, né, que elas não nascem com a gente aprende tudo isso, né, questão de reações às emoções, tudo isso é aprendido ao longo da nossa vida. E dá para a gente aprender, por mais que seja difícil às vezes, né, a gente pensar nessa perspectiva, não seria possível nós estarmos tendo essa conversa se nós não tivéssemos essa capacidade, essa plasticidade, né, de conseguir efetivamente, né, mudar certos padrões que não estão sendo funcionais para a gente, né, que não estão trazendo qualidade de vida, qualidade de relacionamento, e a partir disso a gente conseguir transformá-los, né, significativamente e com o outro. Outra coisa que eu acho que é a minha última pergunta, porque acho que a gente passou muito sobre esse porquê, que foi a minha última pergunta. A gente falou bastante, eu acho, talvez até superficialmente, seria talvez importante a gente relembrar de novo sobre a prevenção, mas sobre a autopercepção, mas tem um outro ponto que eu acho que é importante também, não se culpar por não conseguir ajudar. Uhum, Entrar nesse vórtice de culpa, que pode uhum. causar também um sofrimento, talvez da mesma proporção de quem está sofrendo. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo até de receber ajuda, não é que ela tem dificuldade de pedir. Ela não sabe nem que precisa. Então ela Uhum. pedir, ela não sabe receber, porque ela não se percebe, ela não entende, ela não consegue ver o que ela está passando, não é? Sabe que é muito legal quando você fala sobre isso. Eu lembro que nos meus estudos para residência, né, é um dos livros que nós deveríamos ler, falava justamente sobre família e saúde mental, né? E depois eu posso até passar para você a referência certinho, que eu acho muito legal a forma que isso é abordado, né? A forma como também quem está dentro dessa rede social precisa de um suporte, precisa ser considerada, né? Não pode ser invisibilizado, né? Porque sim, né? Você trouxe da culpa, que também é um elemento muito importante quando a gente está falando, né? Desse bem-estar emocional, de saúde mental, e que se isso se alimenta e retroalimenta, né? Se a gente identifica que é muito difícil, né, ofertar esse espaço ou acessar esse outro, né, que seja possível também a gente praticar esse auto-perdão, né, e a partir disso, né, conseguir, só dentro do possível, né, a gente fala de limite, o que é esse limite? É o que é possível. Eu acho que é muito legal, sabe, a gente falar sobre o que é possível, porque quando a gente fica preso no que não é possível, a gente fica muito frustrado. A gente fica extremamente frustrado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vivendo. E quando a gente pensa no que está ao nosso alcance, e aí vai de cada um, vai da subjetividade de cada um, o que cada um pode fazer, né? O que está dentro do limite de cada um, né?
E saber reconhecer que tudo bem, né? Se eu não der conta sozinho, né? Também de ajudar, dar esse apoio, né? Conseguir reconhecer quem são então essas pessoas que vão poder ofertar, né, um suporte, né, identificar dentro, seja na família, seja, né, na rede social, de amigos, que vai conseguir direcionar e conduzir melhor, porque às vezes eu também estou em sofrimento, né? Às vezes eu também estou lidando, não necessariamente no mesmo limiar de sofrimento, mas talvez eu esteja passando também por momentos que eu não consigo ter essa disponibilidade, isso se soma, né, a culpa, e não, né? Se a gente reconhece esse possível, eu acho que a gente entra num espaço bem mais saudável, assim, de pensar as possibilidades que nós temos, né, de contribuir. E eu acho que isso é em tudo. Não vai ser também só com as pessoas ao nosso redor. Isso vai ser na vida, vai ser no trabalho, isso vai ser em tudo, porque muitas vezes a gente se prende ao que é impossível. E a Gisele conversou com a gente, né? Ela na primeira transmissão, né? Ela falou pra gente sobre, né, a gente estar aqui hoje, né? Somos sermos queridos. Ela é muito querida, né? Minha tutora na residência. E algo que me marcou, né? Eu cheguei em março na residência. Foi justamente isso, quem trouxe essa perspectiva do possível para mim, né, foi agir, e é muito importante que a gente saiba disso e o quanto isso é importante, né, para a gente reconhecer os nossos limites e a partir disso a gente, assim, ter a possibilidade de fazer o melhor, né, e ao mesmo tempo se respeitar, né? Praticando esse autorrespeito, né? Senão a gente vai falar assim para o outro e não para a gente, né? E a gente volta no primeiro tópico, que é autoconhecimento, né? Uhum. Você saber o seu limite e que ultrapassar isso pode ser tão prejudicial quanto a pessoa que está precisando da sua ajuda, né? Porque Uhum. acha que pelo outro eu consigo ir um pouco além, pelo outro, e esquece de pensar, não, eu não dou conta, não, eu não posso ultrapassar esse limite, não, esse é meu limite, eu tenho que entender e acolher o meu limite e me respeitar, né? Acho que é isso. A gente deu uma volta completa com Sim, três inserções. mas isso é muito legal, sabe? Quando a gente fala disso, e eu gosto muito também de falar de cuidar de quem cuida, né? E isso acontece muito, né? De muitas vezes a gente tentar dar a mão e a gente esquecer que a gente também precisa se olhar, né? Até que ponto também eu tô olhando, eu tô buscando ajudar e ao mesmo tempo, às vezes, eu não tô reconhecendo, né, o que eu tô passando, o que eu tô lidando, e entrar em contato é muito importante, né? Quando a gente fala disso e de autoconhecimento é essencial, porque, por exemplo, uma pessoa que está vivendo um burnout ligado ao contexto de trabalho, por exemplo, uma pessoa workaholic, que está tendo alguns prejuízos nesse sentido. Em alguns momentos ela não vai perceber, aquilo é tão piloto automático que a pessoa não está sentindo até que ela sinta, até que ela pare, até que por algum motivo ela tem algum prejuízo muito significativo em alguma esfera da vida, sabe? E se eu cultivo momentos que eu posso viver o aqui e agora e sentir, reconhecer minhas necessidades, talvez não chegue esse momento, eu reconheça primeiro quais são os meus limites e a partir disso eu consiga, né, introduzir estratégias que vão me ajudar a administrar e gerenciar melhor meu tempo e meu cuidado, né? Sempre achar um tempo para ter esse espaço mesmo, né? De reconhecer o que é isso e o que faz sentido para mim. Eu sempre falo isso. Sobre esses rituais, né, que a gente está falando de autocuidado, o que faz sentido para mim, é o que faz sentido para cada um, né? Aí vai muito da subjetividade, de como cada um vai se perceber e perceber o que é melhor, né? Então, é isso, né? É um processo que demanda entrar em contato.
Se eu não entro em contato, eu me perco de mim, né? Exatamente, acho que você falou tudo. Esse processo de mergulhar em si, e a gente volta no começo, né? Não é uma jornada simples, ela não é necessariamente feliz, você não descobre só coisas boas de você mesmo. Mas se você não fizer isso, talvez você nunca vai entender até onde você pode ir, o como você é, né? O Uhum. que mais que a vida te dá de que isso está certo ou está errado, né? Por isso que eu acho que é extremamente importante a gente falar muito sobre isso, né? A gente se observe, se cuide, né? Se conheça. Acho que tudo isso acaba voltando nesse ponto. Mas vamos falar um pouquinho, só para repetir, porque eu acho que quando a gente estava falando disso foi quando caiu, sobre os sinais que são importantes da gente identificar, né? Uhum. Quando a gente pode oferecer ajuda e quando a gente precisa de ajuda. Uhum. Você frisou muito sobre o cansaço, quando eu tenho que colocar muita energia no que eu já tenho o hábito de fazer ou em coisas que eu gosto de fazer. Justamente, quando eu não sinto mais prazer em coisas que antes, né, eu sentia, quando eu percebo mudanças no meu comportamento, em hábitos, sejam eles alimentares, padrão de sono, quando eu percebo que está existindo um padrão, né, de pensamentos muito voltado para o negativo, pensamentos de morte, né, até mesmo pode vir a surgir esses pensamentos ligados ao extermínio, né? Tudo isso aponta para a gente algo muito importante, né, de ser observado, né? Vão aparecer, vão surgir sintomas, assim como uma tristeza persistente, às vezes que eu não consigo dar nome, não consigo dizer por que eu tô tão triste. E a gente falou também do choro, né? Que pode ser um choro persistente e que também não vai ser possível, né, trazer desse motivo, né, do porquê está havendo, né, isso tudo vai sinalizando, mas O mais do que choro, sinais de alerta. o Oi? choro é basicamente o seu corpo falando que não está dando conta, né? Quando você não consegue identificar de onde ele vem, não é? Porque pode Então, ser muita coisa acumulada. assim como a gente já havia falado, né, sobre a subjetividade, a particularidade de cada situação que está sendo vivida, né, o choro, né, que eu não consigo dar nome, associado, né, a prejuízos que a gente vai observando na nossa vida, que a gente consegue, né, olhar dentro dessa integração de sinais que estão sendo, né, sentidos ou observados em uma pessoa próxima, pode sim apontar para a gente que alguma coisa assim não está bem, né? Porque está dizendo de uma resposta, de uma reação a determinada emoção, né? E que não está sendo funcional, né? Aquilo eu preciso observar. Em alguns momentos o choro vai ter uma função, em outros, né? Aquilo pode estar sinalizando, né? Tá sinalizando que algo não vai bem. E aí, além dos sinais de alerta, eu gostaria de falar também dos fatores de risco. É muito importante a gente falar, né, sobre as pessoas que são mais vulneráveis, né? Quando a gente está falando de prevenção ao suicídio. E aí a gente vai falar, né, de traços de personalidade, né, de impulsividade, agressividade, quando existe um humor, né, mais lábil, né, aquelas mudanças mais abruptas, né, que podem ser mais propensas, né, a impulsos, né, impensados. A questão do isolamento social, né, quando uma pessoa também, antes ela vive cercada de pessoas, ela começa a se trancar, começa a se isolar, isso é um sinal também e um fator de risco. E, claro, né, os transtornos mentais, eles têm 96,8%, né, de correlação com os índices de suicídio, sendo os transtornos ligados ao humor, os principais, né, as principais causas, uso de álcool e outras drogas, esquizofrenia, enfim. E, além disso, nós que
são culturais, né? Por exemplo, a violência, os abusos, tudo isso, né, quando sofrido, pode trazer de uma perspectiva de uma pessoa que apresenta fatores de risco importantes, né, até mesmo condições clínicas incapacitantes, como, por exemplo, algumas neoplasias malignas, trauma medular, algumas lesões, né, dores crônicas, enfim. E aí, além disso, o fator principal, além dos transtornos mentais, é tentativa prévia, né? Então, é super importante. Né? Já teve uma tentativa prévia, mesmo que haja uma melhora, é sempre importante a gente ficar com o nosso sinalzinho ligado, porque é o fator de risco mais importante nesse sentido. Entendi. É importante observar, porque às vezes são pequenas coisas que a gente percebe nas pessoas que podem fazer a diferença na vida dela, né? Totalmente, totalmente. Quando eu falo, né, de prevenção ao suicídio, eu falo justamente disso, né? A gente está falando de vida, em primeiro lugar. E quando a gente fala de vida, a gente está falando de tudo o que a gente falou. A gente está falando de todas essas esferas, né? E a partir disso, quando a gente tem um olhar, né, uma escuta, que vai possibilitar essa identificação, a gente vai ter a possibilidade de ofertar, né, uma chance a mais dessa pessoa reconsiderar e reavaliar, né, os motivos pelos quais é possível, né, continuar. E tendo ajuda, né, mostrando que é possível nesse sentido. E é isso. Mas, nossa, que legal. Eu estou muito, muito encantada com a nossa conversa. Eu acho que surgiu perguntas e até oportunidades para a gente fazer sobre outros assuntos relacionados que são extremamente importantes para a gente continuar nessa campanha de melhorar e de salvar a vida das pessoas. Nos, assim, salvar talvez seja uma palavra muito forte, porque não é isso, é de ajudar, é de fortalecer a vida, né? Porque Uhum. quando a gente é empático e é um pelo outro, a gente fortalece toda uma rede que pode fazer a diferença, né? Acho que é por aí que é importante a gente, mas principalmente se olhar, se conhecer, que é uma coisa que a gente tem que Com conversar, certeza. praticar mais, né? Que eu acho que Sim, eu falo quanto mais a gente fala, né, nos mais variados espaços, de uma forma séria sobre isso, mais a gente dá chance de realmente falar efetivamente de prevenção ao suicídio. E quando a gente fala de salvar vidas, assim, parece muito impactante, né? Mas é uma rede, né? Eu sempre falo que é uma rede. Às vezes uma pessoa ouve, mas ela conhece outras pessoas. E a partir do momento que isso sinaliza, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E isso é muito importante, né? E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre essa rede, né? Que vai reconhecendo, vai identificando, e aí vai conseguindo direcionar também, né? E a partir disso, para a gente. Né? O UNASUS, ele tem um curso de prevenção ao suicídio, por exemplo, para profissionais da saúde. Então, ele visa capacitar esses profissionais para que eles identifiquem e eles consigam, né, tanto na rede, né, é, ofertar, né, esse espaço de cuidado, de identificação de risco, enfim. E fala, né, o tanto que, assim, eu acho que de 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. Então, se a gente está falando, a gente está dando espaço para algo que efetivamente surte, né, esse efeito. eu sou, assim, uma das pessoas que eu acredito muito nesse poder do efeito borboleta. Às vezes, um grãozinho de areia que a gente coloca aqui constrói um castelo em outro lugar.
Então, é por aí, de grãozinho em grãozinho, que a gente muda as coisas nesse mundo, né? Sem E dúvidas. o que eu queria que você colocasse é justamente isso. Tá, eu consegui perceber alguns sinais, eu entendi que eu preciso de ajuda. Quem eu procuro? Não só como profissional, mas você falou da rede de saúde, de apoio, tem alguns profissionais também que estão fazendo, como é que fala? Atendimento solidário, que fala? Como é que é isso? Social, né? Bom, com a pandemia, esse foi um movimento observado, né? Vários profissionais, alguns fizeram, né, grupos voltados para atendimentos, ou em alguns casos voluntários, né? Tudo isso, é, eles pedem, né, uma autorização do Conselho Federal de Psicologia, então aqueles que são voluntários, né, eles têm alguns padrões para fazer uma triagem, né, mas eles têm ofertado. Tem também pessoas que fazem a preço social. No SUS, né, na rede de atenção à saúde, a gente tem desde as redes de urgência, né, em casos de risco iminente, pronto-socorro, o SAMU, nós temos também a atenção primária de saúde, que é a porta de entrada, então, unidades básicas de saúde, tanto aqueles, né, mais voltados para a clínica, quanto aqueles voltados para a saúde da família, PSF, enfim. Bem como a rede de atenção psicossocial, como CAPS, enfim. Todos esses espaços, eles podem acolher a pessoa que está passando por algum sofrimento, né, algum transtorno mental, pensando, né, na sua especificidade. Por exemplo, aqui eu falei do CAPS AD, ele é mais voltado para pessoas, né, que têm transtornos mentais graves e persistentes, e fazem uso de álcool ou outras substâncias, né? Tem o CAPSI, que é voltado para o público infantil, né? Mas tudo isso tem critérios, né? Tem critérios de onde eles vão se instaurar, baseado tanto em quantidade, né, de pessoas que vivem em cada região de saúde, cidade, enfim. Mas, assim, é sempre importante a gente saber que existe também algumas ONGs, como eu falei, a CVV, né, que é o Como Vai Você, ou Centro de Valorização da Vida, né, que é o número 188. São pessoas que vão acolher, né, fazer esse suporte emocional, pensando em pessoas que têm esse risco, e a partir disso vão também disseminar informações importantes no site, né, no site do CVV, no site do Setembro Amarelo, se eu não me engano, eles também têm uma parte que fala sobre essas consultas. Eu não sei como funciona o fluxo, mas eu acredito que se a gente consegue buscar, né, e se aquilo tem um aval, a gente consegue fazer essa checagem, né, dessas licenças que cada profissional ou grupo, né, voluntário tem, para fazer esses atendimentos, é possível a gente ter uma rede mesmo, né, para conseguir direcionar. Mas lembrando que o SUS, né, na rede de atenção à saúde, nas suas variadas, né, desde a atenção primária até a atenção terciária, pode fazer, né, esse suporte. A rede de atenção psicossocial, né, também quem tem a possibilidade, né, de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né, também, né, as redes particulares elas ofertam, né, esse espaço, mas a rede de atenção à saúde, o SUS, né, tá aí para acolher a todos, né, de uma maneira universal, integral, e, enfim, são as portas de entrada possíveis, né? A atenção primária é a porta de entrada, mas em alguns casos, como eu disse, até mesmo as urgências e emergências estão aí, né? Os hospitais, para acolher casos que necessitem. Ai, que legal. Nossa, eu estou muito feliz com o nosso papo. Eu acho que ele foi muito esclarecedor, de vários insights para muita gente. Pena que a gente caiu, não pôde mais fazer as perguntas. Mas Ah, olha, eu... esse trecho eu acho que eu vou deixar disponível para as pessoas assistirem mais tarde. Eu acho que ele foi ótimo. Certinho. E quem sabe a gente não faz mais? Se quem estiver assistindo tiver sugestões de temas mais
desses que a gente citou aqui, porque, por exemplo, pelo que eu entendi, burnout dá uma outra live, né? Com certeza. Burnout, a gente pode falar de emoções, né? Que é super importante, o reconhecimento, né? São várias possibilidades a partir daí. Vamos fazer uma campanha aqui para a gente ter mais saúde mental, se perceber melhor, né? Quem sabe essas lives as pessoas vêm mais e acabam participando mais com a gente consegue impactar mais vidas positivamente, né? Certinho, vai ser uma satisfação enorme, viu? Foi uma satisfação, viu? Poder estar aqui com você, agradeço. A honra é minha de te receber, de fomentar a campanha de vocês, de ajudar com essa campanha do Setembro Amarelo para a gente falar mais sobre o assunto, sobre saúde mental, que às vezes fica tão tabu, né? A gente às vezes tem medo de tocar no assunto, de ser às vezes muito delicado para uma pessoa ou para outra, mas aqui a gente descobriu que tem um jeito, né? Que a gente consegue falar disso com alguma leveza, às vezes até perceber ações que podem fazer diferença para você levar um suporte para alguém e principalmente acolher, né? Entender que acolher a tristeza é importante, a própria tristeza. Ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo, né? Totalmente. E a gente pratica o autocuidado não porque a gente se odeia, né? Eu acho que você falou muito disso, né? Quando você trouxe, logo a gente caiu, acho que foi no primeiro bloco. Eu queria muito trazer isso, né? A gente conseguir praticar, né, coisas que fazem sentido pra gente, seja um esporte, se alimentar bem, enfim, tudo isso com o propósito, né, de olhar pra gente com compaixão, com gentileza, e não com um olhar de ódio, né? Eu acho que é justamente isso, é autocompaixão, é gentileza, é para o nosso bem, né? Não é pensando no outro e nesse imperativo de felicidade que não existe, né? Não é possível a gente viver assim, né? Somos seres humanos, vivemos e convivemos com situações assim inesperadas o tempo todo, né? Então a gente vai lidar com as mais variadas emoções, né? Com tristeza, com raiva, com alegria também, mas que a gente saiba reconhecer e a gente saiba dar espaço, né, para que cada uma seja acolhida e cuidada. É isso aí. Muito obrigada. Eu estou honrada com a sua participação, da gente poder falar desse assunto. Espero ter você mais vezes aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, pode contar comigo, viu? Um excelente dia para você e para todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Silvia. Vamos fazer mais. Conto com a sua presença na próxima. Tudo de bom, viu? Tchauzinho, obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Beijo.